Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Teoria da Computação. Eu sou a professora Josiane e estarei com vocês nessa disciplina, que o objetivo é fazer com que o aluno aprenda alguns dos principais fundamentos da teoria da computação, suas consequências à análise de problemas e saiba aplicá-los na busca e análise de soluções algorítmicas. Para isso, o aluno deverá entender a noção de computação, compreender a tese Church-Turing e suas consequências no estudo da computabilidade efetiva. Aprender e praticar técnicas de análise de problemas sob a ótica da decidibilidade. Aprender e praticar o conceito de classes de complexidade de algoritmos e suas consequências à computabilidade prática. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades, na sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam o material disponibilizado para o estudo no AVA. Será muito importante também que você faça leituras complementares e tire suas dúvidas nos fóruns da disciplina. Eu estarei acompanhando vocês e os tutores nesse processo. Vamos ao conteúdo da aula de hoje. Hoje vamos aprender sobre conjuntos, relações e funções, conjuntos recursivamente enumeráveis e faremos uma introdução às linguagens formais, além de compreender a indecidibilidade de problemas. A teoria da computação teve início nos primeiros anos do século XX, antes da invenção dos modernos computadores eletrônicos. Naquele período, após a famosa palestra do matemático alemão David Hilbert, em que ele listou os maiores desafios do campo da matemática para o século vindouro, os matemáticos se debruçavam sobre o 10º problema de Hilbert, tentando descobrir quais problemas matemáticos poderiam ser resolvidos por um método efetivo e quais não poderiam. O primeiro passo estava em definir o significado de um método efetivo, para resolver esse problema. Em outras palavras, eles precisavam de um modelo formal da computação. Diversos modelos diferentes da computação foram propostos pelos primeiros pesquisadores. Um modelo conhecido como a máquina de Turing, que propunha a construção de uma máquina universal capaz de operar uma sequência de instruções e dados entremeados em uma fita de comprimento finito. A máquina poderia operar em um ponto da fita de cada vez, utilizando um cabeçalho de leitura e escrita, executando assim a programação que lhe fosse passada. Outro modelo se baseia em funções recursivas, compostas para operar diretamente sobre os números. Uma abordagem similar é o cálculo de lambda. Outra classe de abordagens trabalham com regras gramaticais, operando sobre cadeias de caracteres, como é o caso das cadeias de Markov e dos sistemas de Post. Todos os formalismos propostos aqui são equivalentes em termos de poder computacional, ou seja, qualquer computação que possa ser realizada em um modelo pode ser realizada em qualquer um dos outros modelos. Ainda em termos teóricos, os modelos propostos são equivalentes aos computadores eletrônicos desde que não haja restrições de memória envolvido. Na verdade, acredita-se que todas as formalizações teoricamente possíveis para o conceito de algoritmo são equivalentes em poder a uma máquina de Turing. Esta é a tese de Church-Turing. As questões relativas à possibilidade de realizar certos tipos de computação em determinados tipos de máquina ou formalismo teórico são investigadas pela teoria da computabilidade. Para que possamos entender todos esses conceitos, nós vamos por partes. Primeiro, precisamos nos lembrar de um conceito matemático muito importante, que é a teoria dos conjuntos. O conjunto é uma abstração matemática que captura o conceito de uma coleção de objetos. Os objetos de um conjunto, chamado elementos ou membros do conjunto, podem ser também conjuntos. Para dizer que um objeto A, por exemplo, pertence a um conjunto A, e aí nós vamos fazer a notação de A minúsculo para elemento e A maiúsculo para conjunto, ou seja, então A é membro de A. Vamos ver essa notação como fica nos slides. Então, usando a notação de conjuntos, eu tenho Azinho pertence a Azão, o elemento A minúsculo pertence ao conjunto A maiúsculo. E nós temos a notação de não pertence, A não pertence a A.
Alguns exemplos de conjuntos, por exemplo, conjunto de nomes de planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, né? Nós podemos dizer que isso é um conjunto e é denotado aí entre chaves e seus elementos são separados por vírgula. Nós podemos ter também conjuntos que misturam tipos de dados diferentes e que têm como elemento um subconjunto. Por exemplo, nós temos no segundo exemplo aí 10, Marte, e um subconjunto que contenha só o elemento 0, e um outro subconjunto que também é elemento desse conjunto maior, que contém os elementos Terra, 1, 2 e 3. Nós temos a notação também para conjunto vazio, né, que é esse zero cortado, e aí nós vamos ter alguns conceitos, como conjunto unitário, finito, infinito. Nós temos N, que é o conjunto dos números naturais, Z, que é o conjunto dos números inteiros, R, o conjunto dos números reais, Q para os números racionais e assim por diante. São alguns exemplos da teoria de conjuntos que nós podemos revisar agora conceitualmente para compreender melhor a disciplina nos próximos conceitos. Nós temos aí uma notação importante, que é quando a gente coloca o pertencimento de um elemento x, tal que P de x. Então, exemplo, nós temos K, tal que K seja igual a 2N mais 1 e N seja um elemento do conjunto dos números naturais. Então, nós podemos fazer a leitura dessa notação dessa forma. Num outro exemplo, nós temos K pertencente aos reais, tal que K seja um número entre 0 e 1, incluindo 0 e 1, porque está 0 menor ou igual, a K menor ou igual a 1. Para a gente relembrar, então, as notações básicas aí a respeito de conjuntos. Devemos lembrar também que os conjuntos podem se relacionar de formas diversas. Vamos acompanhar no slide. Nós temos a relação aí de subconjunto, onde eu tenho que A é um subconjunto de B, então eu digo que A está contido em B. Se somente se, para todo x, eu tenho a regra que x pertence a A, implica diretamente que x pertence a B também. Nós vamos fazer a notação de subconjunto próprio também e dizer que o subconjunto próprio acontece quando se A está contido em B e A é diferente de B, quer dizer, ele está contido, mas não é o próprio conjunto B. Então, exemplos aí a gente poderia dizer que o conjunto vazio, aliás, que o elemento vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, Então, o vazio está contido em A. E subconjunto próprio, nós faremos a anotação de que vazio está contido em A, se A for diferente de vazio. Então, A seria um subconjunto próprio. Outras relações básicas entre conjuntos, nós podemos citar a união, interseção, a diferença e o complemento. A união, quando eu tenho A união B, a regra é x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, é condição necessária que x pertença a pelo menos um desses conjuntos para que ele pertença à união A união B. Já na interseção, nós temos a regra, a interseção com B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, nós temos uma condição de E lógico aí, que obriga a participação desse elemento nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quer dizer, se ele pertence a A e também necessariamente pertence a B, então ele pode pertencer à interseção B. A diferença entre conjuntos, nós denotamos aí como A menos B, a regra é x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, portanto, eu teria a diferença, quer dizer, quais são os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Então, eu tenho a diferença do conjunto A com B. E o complemento de A, que é denotado com A barra, que é o conjunto universo menos A.
Nós vamos dizer que existe a prova de igualdade de conjuntos, né? Quando é que eu consigo dizer que eu tenho A igual a B? Então, para isso, eu tenho que provar duas situações. Eu tenho que provar, primeiro, que A é um subconjunto de B, né? Está contido em B, e provar também que B também é um subconjunto de A. B também está contido em A. Né? Algumas vezes é possível provar utilizando um se somente se. Né? Então, nós teremos aí um exemplo. A interseção com B, união com C, é igual, eu consigo fazer aí de forma distributiva, né? A interseção com B, união de A interseção com C. Né? Então, utilizando uma notação matemática, é possível eu chegar a uma prova onde eu consiga dizer que A é igual a B. Outra relação que nós temos são a relação de conjuntos disjuntos. Né? A e B são disjuntos se somente se a interseção de A com B seja vazia. Então, nós temos exemplos de conjuntos disjuntos. O conjunto 0, 2 e 4, o conjunto 1, 3 e 5. Né? Entre a interseção desses dois, quer dizer, não existe nenhum elemento que pertença a A e também pertença a B, que é a interseção. Portanto, a interseção é vazia. Então, nós podemos dizer que esses dois conjuntos são disjuntos. E aí nós poderíamos, né, citar outros exemplos, né? O vazio com A, caso A não possua um vazio. O A e o complemento de A é óbvio, porque o próprio conceito de um conjunto complemento é que não tem elementos desse outro conjunto, portanto, a interseção é vazia. Se eu fizer A menos B e fizer B menos A para quaisquer conjuntos A e B, eu também vou ter que a interseção do resultado dessas duas operações é vazia, portanto, A menos B é disjunto de B menos A. Nós temos ainda uma relação muito importante, que é de produto cartesiano entre dois conjuntos. Entre os conjuntos A e B, por exemplo, eu digo A cartesiano B, né? E aí eu vou ter os dois elementos que formam o meu par ordenado Azinho e Bzinho, tal que o Azinho pertence a A e o Bzinho pertence a B. Né? Então, dessa forma, eu consigo expressar uma relação de pares ordenados, tomando elementos do conjunto A que se relacionam, né, de alguma forma com elementos do conjunto B. Então, a gente poderia fazer como exemplo aí o vazio, né, o conjunto vazio cartesiano 1 e 2. Eu poderia dizer que essa relação resulta em uma relação vazia. Eu poderia também tomar dois outros conjuntos, 1 e 2, como sendo o conjunto A, e 1 e 2 sendo o conjunto B, e tomando pares entre eles. Né? Então, eu teria um par ordenado 1 e 1, porque existe um elemento 1 em A e 1 em B. 1 e 2, porque existe um elemento 1 em A e 2 em B. O par ordenado 2 e 1, porque existe o elemento 2 em A e 1 em B, e 2 em 2, tomando o elemento 2 de A e 2 de B. Né? Dessa forma, eu consigo estabelecer relações entre esses dois conjuntos. É uma regra que nós temos também em relação ao número de elementos A cartesiano B. Né? Nós temos que, nós vamos ter de possibilidades o conjunto de elementos de A vezes o conjunto dos elementos de B, se A e B forem, né, conjuntos finitos. Né? Essa é uma regra que vale lembrar. Vamos tomar agora uma relação de N argumentos A1 até a N. Né? Então, eu poderia dizer que é um subconjunto, né? A relação cartesiana de A1 por A2 por A3 até a N. Né? Dessa forma, nós temos que existe uma relação, pode existir uma relação que nós chamamos de binária, né, quando a gente tem a relação entre somente dois conjuntos, A e B, por exemplo. E aí nós dizemos, se nós estamos dizendo A cartesiano B, né, nós dizemos que a relação está contida em A cartesiano B, nós vamos dizer que A vai representar o domínio, B vai representar o contradomínio, e a imagem é justamente a relação explícita
que nós teríamos desses pares ordenados. Então, como é que eu represento isso em linguagem matemática? Eu digo que a imagem é y, tal que xy pertence a R, que é essa relação, para algum x, né? Então, nós temos essa notação de xy pertence a R, que é o mesmo de xry, né? Eu estou dizendo que esse par ordenado xy pertence à relação R, né? Que vem do produto cartesiano de A com B, tá? Um outro conceito importante que nós temos é o conceito de função. Uma função f, né, de A com B é uma relação, toda função é uma relação. Então, nós vamos dizer que f está contido nesse produto cartesiano de A com B, tal que se x e y pertencem à função, né, e y e z pertencem à função, então eu tenho que y é igual a z. Essa é a definição de função, portanto, nós vamos dizer que existe somente uma imagem, né, para cada x pertencente ao conjunto A, né? Então, nós temos posto que, dado o elemento de A, né, a imagem dele que está contido no conjunto B, ela é única, né? Ela possui uma única imagem. Então, nesse tipo de relação, nós damos o nome de função. Para um par ordenado x e y pertencente a essa função, é o mesmo que eu dizer f de x é igual a y, né? Eu estou dizendo que existe um par ordenado x e y, portanto, a imagem de x, né, nessa função é o y. Então, f de x é igual a y. Nós dizemos também que f é indefinida para x se não há um y, tal que f de x seja igual a y, né? Então, naquele ponto da função, nós teríamos um vazio, né? Uma indefinição. Nós vamos chamar de função total, definida, aquela que é definida para todo argumento x, né? E aí, então, nós poderíamos ter uma função parcial qualquer, né? F de A com B, de N argumentos, onde eu tivesse, de forma, né, generalizada, vários conjuntos aí formando um produto cartesiano, né? Uma outra forma de relacionar e de categorizar essas funções, né, que vai ser bastante importante para a gente, é a noção do que é a função injetora, sobrejetora e bijetora. E aí nós temos essas definições que eu preciso que vocês estudem a fundo e façam inclusive leituras complementares, porque elas serão fundamental para a definição que nós veremos de linguagem mais para frente. A função injetora, nós temos a regra que diz que para todo x, né, o y, nós teremos o y, tal que o x seja diferente desse y, portanto, o meu f de x tem que ser diferente também do meu f de y, né? Então, nós temos aí uma função injetora. Eu poderia ter uma função injetora dos números naturais aos naturais, por exemplo, né, tal que f de n fosse igual a 2n. Então, para cada n diferente, eu teria um f de n diferente. Então, quando eu tenho esse caso, eu digo que a minha função é injetora. Então, essas funções aí do tipo linear, né, são funções injetoras. Nós teremos também a função sobrejetora, que é se B, no caso, se B é uma imagem de f, né? Então, eu poderia ter um conjunto aí dos números inteiros, de modo geral, aplicado aos números naturais, tal que a minha função g de n fosse um módulo de n, né? Então, se eu tomasse um n1, eu teria um módulo igual a 1. Então, meu g de n seria igual a 1. Mas eu teria também, se eu tomasse o n menos 1, eu teria que o módulo de n, né, que é o meu g de menos 1, seria também igual a 1. Né? Então, eu teria dois y possíveis, aliás, um y possível para dois diferentes x, né? Ou n, conforme a notação que está sendo utilizada. E aí nós vamos dizer que a função ela é bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né? Então, no exemplo aí,
poderia ter uma função h de n, 2n, se n for maior do que zero, né? Então, nós teríamos também um outro exemplo de h de n igual a menos 2n mais 1, se n for menor do que zero. Então, façam o teste aí durante a aula e atribuindo valores a n nessas duas funções e verifiquem se elas estão cumprindo a regra de ser uma função injetora e sobrejetora também conforme a definição, tá? Deixo isso como questão para o final da aula. Nós temos ainda um outro conceito importante que é a cardinalidade. Nós vamos representar como card de A é igual a card de B, se existe uma função bijetora de A para B. E a cardinalidade, então, vai ser o número de elementos que eu tenho em A, né? E card de B é o número de elementos que eu tenho em B. Então, nós podemos dizer que card de A é igual a card de B se o módulo nós representamos dessa forma, né, na notação de conjuntos. O módulo de A, que é o número de elementos de A, seja igual ao módulo de B, que é o número de elementos de B, caso, logicamente, se A e B, né, sejam conjuntos finitos. E aí nós vamos dizer que se A é infinito, então, se existe um x, né, contido em A, tal que a cardinalidade de x seja igual à cardinalidade de A, né, para qualquer conjunto x. Então, eu poderia ter conjunto infinitamente grande aí contido em A. Portanto, eu diria que A é um conjunto infinito. Essas definições são importantes porque nós precisamos chegar ao conceito de conjunto enumerável. Agora, de posse de todos esses conceitos, então, nós vamos definir um conceito bastante importante na teoria da computação, que são os conjuntos enumeráveis. Para determinar se dois conjuntos finitos, A e B, têm o mesmo tamanho, então, basta contar o número de elementos de cada um e verificar se o resultado é o mesmo, né? Outra abordagem seria determinar se existe uma função bijetora de A e B ou vice-versa, né? No caso de conjuntos infinitos, evidentemente não é possível contar um número de seus elementos e a noção de tamanho, né, como conhecida no dia a dia, não se aplica. Então, tal noção, no entanto, pode ser substituída pela noção de cardinalidade. Em particular, com essa noção, é possível mostrar, por exemplo, que existem mais funções que programas em qualquer linguagem de programação. Ou seja, um conjunto de todas as funções, né, que é um conjunto infinito, é maior que o conjunto de todos os programas, também infinito, o que permite concluir que existem funções que não são programáveis em qualquer linguagem de programação. Então, nós temos que um conjunto infinito é aquele que possui uma quantidade ilimitada de elementos. Mais precisamente, um conjunto infinito pode ser definido como aquele que tem um subconjunto próprio e de mesma cardinalidade. Nós entendemos ainda que conjunto enumerável é aquele que possui a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais, isto é, infinito. Um conjunto é dito contável se ele for finito ou enumerável. Uma propriedade importante dos conjuntos enumeráveis é que eles podem ser definidos por meio de uma definição recursiva ou indutiva. Uma definição recursiva específica, como um conjunto contável, pode ser gerada a partir de um subconjunto do mesmo, aplicando-se determinadas operações um número finito de vezes. Uma definição recursiva de um conjunto A consta de 3 partes. Primeiro, a base, que é a especificação que B está contida em A. Segundo, o passo recursivo, que é como obter elementos de A a partir dos elementos de A. E terceiro, o fechamento, que só pertencem a A os referidos em A e B, que são as duas primeiras proposições. Todos esses conceitos matemáticos vão nos ajudar a definir, para a próxima aula, uma linguagem formal, que nada mais é que uma linguagem que tem uma sintaxe bem definida, de forma que, dada uma sentença, seja sempre possível saber se ela pertence ou não a essa linguagem.
né? E que tem também uma semântica precisa, de modo que não contenha sentenças sem significado ou com significados ambíguos. Exemplos de linguagem formais, como vocês já conhecem, são as linguagens de programação Java, C, Pascal, ou a linguagem de marcação de texto, o HTML. Em princípio, se um programador ou analista, né, de projeto cria um programa que envolve um diálogo com o usuário, ele tem um problema de projetar a linguagem formal de comunicação. Desde o nível de instruções de máquina até os níveis mais altos da programação de um computador, as linguagens formais estão nisso daí, né? São presença constante. Nós utilizamos as linguagens formais para resolver problemas de decisão. Nesse caso, dizemos que um problema de decisão faz referência a um conjunto finito de parâmetros e que, para valores específicos dos parâmetros, tem como resposta sim ou não. Então, a questão referente a um problema de decisão pode ser vista como representando um conjunto de questões, né? Uma para cada combinação possível dos valores que os parâmetros podem assumir. Cada questão obtida, dando aos parâmetros valores específicos, ou seja, instanciando os parâmetros, é dita ser uma instância do problema de decisão. Então, para cada instância desse problema de decisão, existe uma resposta correta, sim ou não. Uma solução para um problema de decisão, denominada procedimento de decisão, é um algoritmo que, para qualquer instância desse problema, determina a resposta correta. Além disso, um problema de decisão que tem solução, ele é dito decidível, e um problema de decisão que não tem solução, indecidível. Podemos concluir que se um problema de decisão tem um conjunto finito de instâncias, então ele é decidível, pois pode-se construir um algoritmo que simplesmente consulte, né, uma tabela de respostas pré-computadas. Assim, o estudo de problemas de decisão torna-se mais interessante para problemas de decisão com a infinidade de instâncias maior, né? Assim encerramos nossa primeira aula. Espero que vocês tenham compreendido a importância desse formalismo matemático e como ela embasa a criação de linguagens formais que serão utilizadas para resolver problemas computacionalmente possíveis. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Consulte o material didático sempre que necessário. Utilize material complementar também para estudo, tá? Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.